bom dia, a graça e a paz do Senhor. Nesse domingo, dia 27 de agosto, aqui na Comunidade Evangélica Unida, estamos nos reunindo e... Opa, o que eu falei? Agosto. Opa, eu tô adiantando. O tempo já tá passando tão rápido, pra que adiantar, né, gente? 27 de julho, né? Que isso, o tempo já passou a metade do ano já, e daqui a pouco já estamos no Natal. É bom nós estarmos juntos, algumas pessoas não puderam estar aqui hoje, então eu fico muito feliz da gente ter essa oportunidade de poder transmitir, né, os ensinos, as palavras que são dadas aqui. Porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, não é? E quando Deus fala, gente, é incrível. O texto que o Giovanni ministrando aqui o louvor de manhã é um texto que vai ter tudo a ver com o tema dessa mensagem de hoje. E o tema da mensagem é Filhos da Luz. Nós sabemos que vivemos num mundo mau, né? A gente nem precisa pensar muito para tirar essa conclusão. A gente vê as notícias, dá até desânimo, né? De ligar a rede aberta, TV aberta e ver notícia, porque acho que 99% das notícias é notícia ruim. De prática de crimes, pessoas fazendo mal ao próximo, enganando, toda forma de engano, de estelionato, toda forma, né? E cada vez um homem vai se aprimorando na sua maldade. E eu pergunto para você, quem são os filhos da luz? Como ser filho da luz num mundo tão mau, que está tão em trevas, em tanta escuridão? Eu pergunto, você é um filho da luz? Eu já ouvi dizerem, né, às vezes as pessoas falam, né, e repetem tanto isso, e por repetir acham que é verdade, né, que todos são filhos de Deus, que todos os caminhos levam a Deus. Será isso uma verdade? Sabemos que não, que é um engano. E as pessoas falam essa mentira, e é uma mentira que impede muitas pessoas de se achegar ao conhecimento da verdade. Porque nem todos os homens, todas as pessoas são filhos de Deus, e só há um caminho que leva a Deus. Então, através desta mensagem, nós vamos entender quem são os filhos da luz. Quais são as características que dizem que alguém é filho da luz. E aí você vai poder compreender se você é um filho da luz. E como viver de modo agradável a Deus. Compreendendo a vontade dEle na sua vida. Afinal, gente, se a gente for pensar na nossa vida, a nossa vida é muito curta, né? Pensar em a média de vida, 80 anos que está aí. E quantos que estão indo embora tão cedo, né? A nossa vida não se resume a 80 anos, sei lá. Muitos dos privilegiados que chegam aos 100 anos, não se resume aos 100 anos. E a gente tem que aprender a compreender o que está além do que os nossos olhos veem, do que o terreno do mortal. Além disso, toda pessoa que nasce nessa terra é criatura de Deus. É criatura, porque tudo o que existe e que os nossos olhos veem, que é maravilhoso, né? A criação tudo foi obra da criação do Senhor, que do nada fez brotar, fez nascer todas as coisas pelo poder da sua palavra. E é maravilhoso a gente pensar nisso, porque não existia nada. Sabe o que é o vazio? Nada. Não existia nada. E só Deus tem esse poder. É o poder criador. O homem, ele usa o que é criado para transformar. Né? Deus deu inteligência, sabedoria para o homem, desenvolver a tecnologia. O homem não tem ninguém, nem o diabo, nem os anjos, tem o poder criador do soberano Senhor. Então, quando a gente vai ver lá em Gênesis, capítulo 1, a gente percebe o poder criador do Senhor, que é o início da Bíblia. Lá em Gênesis 1,
de 1 a 5, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Gente, é magnífico pensar o modo como tudo foi criado. Deus, sabemos que Deus, Ele quer se revelar ao homem. É por isso que Ele nos deu a sua palavra. E quando Ele trata aqui desse princípio, Ele trata aqui das origens, a gente não consegue ver todos os detalhes, né? Ele não revelou todos os detalhes. Porque a gente fica pensando, será que os dinossauros existiram? Cadê a história dos dinossauros? Caiu um cometa que destruiu tudo, a Terra foi destruída e foi recriada? Será que tem alienígena aí? Será que a queda de Lúcifer, o anjo que era de luz, afetou a Terra? Né? São tantos detalhes, Deus não revelou. O que Deus deixou para nós aqui é um plano de referência, uma base adequada para o nosso conhecimento dele e de nossa origem. Né? O que não foi revelado, a gente um dia vai descobrir com ele. Mas o que foi revelado, a gente tem que compreender. E aí é o que foi revelado que a gente vai, né, destrinchar. E aqui mostra qual que era a condição da terra no seu estado inicial. A terra aqui, ela é utilizada na origem, no original, no hebraico, uma expressão que é Eretz. E-R-E-T-S, Eretz, que significa porção seca do planeta. Ou seja, o continente como ele era no seu início primordial, que os historiadores chamam de Pangeia, que depois do dilúvio se separou e formou os continentes. Então vemos aqui em Gênesis 1, nesse início, a descrição do estado inicial da terra. E qual que era o estado da terra? Sem forma, vazia e coberta por trevas. Profundas trevas. Então aqui você vê um estado sem organização, mas que em breve ficaria organizado pela atuação de Deus. E a razão da existência das trevas é simples. Deus ainda não havia criado a luz. Certo? E quando a gente pensa aqui, o texto fala, né? Face do abismo, que as trevas cobriam a face do abismo. Que abismo é esse, gente? É só você pensar, aqui a ideia é de profundeza. É como se você estivesse, para você imaginar, dentro de um poço. Imagine-se dentro de um poço com milhões de quilômetros de diâmetro, a boca dele milhões de quilômetros de diâmetro e bilhões de quilômetros de profundidade. E você está dentro desse poço, em completa escuridão. Você não consegue nem ver as bordas, nem ouvir o fundo, né? De universo, isso, né? Escuridão. Então, esse é o exato significado de trevas sobre a face do abismo, né? Tudo cobria as trevas. E nesse estado inicial, nós começamos a ver a atuação do Senhor. Porque diz aqui que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que interessante, porque até os cientistas falam que no início do universo é comprovado que existia água. E água é uma molécula, né, composta de 2 átomos de hidrogênio, H2O, né? E 1 átomo de oxigênio. É a molécula mais abundante do universo, água.
Então aqui é bem interessante isso, porque tanto a Bíblia quanto a ciência mencionam a existência da água, né? No início, nos primórdios do universo. E aqui quando diz que o Espírito, a expressão aqui usada, né? O Espírito se movia, né? Ou pairava sobre a face das águas, o que significa isso? Aqui o termo no original, no hebraico, é rafá. É um verbo, rafá. Né? Nesse pairar, rafá, que aqui é utilizado para descrever a ação do Espírito de Deus. E ele não é, e aqui o rafá, ele é acompanhado de outro verbo no hebraico, que é o piel, que ele dá uma ênfase no rafá, que significa pairar suavemente. Então o Espírito de Deus pairava suavemente. E essa expressão, esses dois verbos, eles são usados na Bíblia 2 vezes apenas. Aqui em Gênesis, em outro texto de Isaías, que fala que a águia cobre o seu ninho e cobre os seus filhotes. Então aqui, o sentido de pairar é como se Deus estivesse chocando a terra. Pairar suavemente sobre a terra vazia. Em seu estado inicial, é como se Deus estivesse chocando-a para o que haveria de vir. A expressão aqui chocar é cobrir, aquecer os ovos, né? Como a galinha faz, que é preciso calor, né? Para que o embrião se desenvolva. E do mesmo modo, aqui demonstra o cuidado do Senhor sobre a sua criação. Ele cobriu a sua criação. Ele pairou suavemente, chocando, visando germinar o que se seguiria nas ações da sua criação. Que coisa linda, né? Deus cobriu a sua criação com Ele próprio. E o ato principal da criação, nesse primeiro dia, foi o quê? Foi a criação da luz. Deus ordenou, haja luz, e no mesmo instante, a luz resplandeceu. E aí ele separou, né? Ele fez uma separação da luz e das trevas. Porque luz e trevas não combinam, não se convivem, elas se opõem. E Deus trouxe aqui à existência aquilo que os cientistas chamam de radiação eletromagnética, que também, olha só, tanto as escrituras quanto as evidências científicas concordam que havia luz no início do universo. A luz eles chamam de radiação eletromagnética. Olha que impressionante, né? A ciência e a fé se coadunam, se combinam, né? Não se chocam. E interessante também, que eu quero destacar, é que o início da vida, dentro do ventre materno, o início de toda a vida no útero de uma mãe, existe um espetáculo de luz também. Eu separei até uma imagem que mostra isso, e isso já foi comprovado cientificamente, que no exato momento em que o óvulo no ventre de uma mulher é fecundado, esse óvulo, ele emite um clarão de luz. A imagem está conseguindo mostrar? Vai mostrar aí uma imagem. Não dá para ver? Ah, a imagem ficou escura. Mas depois você pesquisa lá no Google. Coloca aí, clarão de luz no óvulo, né? Ou efeito que eles chamam de faísca de zinco. O clarão de luz na fecundação é um fenômeno fascinante, que ocorre quando o espermatozoide ele penetra no óvulo, e o óvulo, naquele momento da penetração, ele libera bilhões de átomos de zinco. E essa liberação, ela libera uma reação, essa liberação desencadeia uma ação como se fosse uma explosão de faíscas, que podem ser observadas por microscópios próprios, altamente sensíveis. E esse fenômeno eles chamam de centelha de zinco, ou faísca de zinco. Impressionante. É ali uma explosão de luz que sinaliza a criação de uma nova vida. E o homem tentando, né, destruir isso através do aborto, que é um pecado, que é um assassinato. Então, quando surge a luz, está mostrando que ali está surgindo uma vida,
E esse fenômeno é um marco quando eles descobriram isso, porque a luz, a intensidade da luz mostra a saúde do óvulo, o quanto que o óvulo é saudável. Então esse fenômeno ajuda a identificar os óvulos saudáveis para tratamentos em fertilização in vitro. Então é maravilhoso. Então ali surgindo a vida, também surge a luz, porque Deus é o dono de toda a vida. Ele é a fonte de toda a luz, de toda a vida, de todo o poder, de toda a verdade e conhecimento. É por isso que a palavra fala que Deus é o Pai das luzes. Vamos ver lá? Tiago 1, 17 e 18. Tiago 1, 17 e 18 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. O homem é a obra-prima da criação do Senhor. Quando Deus fez um homem, Deus fez um homem com muito amor. É a primícia da sua criação. Então aqui diz que Deus, o Pai das luzes, Ele é constante em sua palavra, né? Ele não muda como sombras inconstantes. Ele é constante no seu caráter, na sua santidade, na sua fidelidade. Então Deus, Ele é digno de toda a nossa confiança, de toda a nossa admiração. E Ele, por sua decisão, Ele decidiu, diz que por sua decisão Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias da sua criação. Sim, aqui ele está descrevendo a nova criatura. Perceba que a nova criatura, se é nova, é porque não é uma criatura comum. É uma nova criatura, é um novo nascimento, uma nova criação. Ou seja, é assim que o Pai das luzes gera filhos da luz, através da palavra da verdade, que é chamada também na Bíblia de semente incorruptível. Então é assim que o Pai das luzes gera filhos da luz, através da sua palavra. Deus, Ele é o Criador de todos os homens. Nele todos existem, todos se movem, porém somente os gerados pela semente incorruptível, que é a palavra, que é o Evangelho, são de fato filhos de Deus. São de fato novas criaturas. E aquele que é chamado na Bíblia de o Verbo, que vem do grego logos, que significa palavra, no princípio de toda a criação, ele estava com Deus, o Verbo. Ele estava porque ele era Deus, ele agia na criação. E todas as coisas foram criadas por meio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Esse logos, o Verbo, a palavra. E João 1, de 4 a 5, João 1, ele fala exatamente sobre isso. E no versículo 4 e 5, diz assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então aqui, de quem que o apóstolo João estava falando? Que ele chama de verbo, chama de palavra, chama de luz dos homens. E ele é bem claro, que se você for ver a quem que ele se refere nos versículos seguintes, versículos de 6 a 11. O apóstolo João diz assim: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Aqui ele está se referindo a João Batista, primo de Jesus. Ele veio como testemunha para testificar
acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele, João Batista, próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O que haveria de indicar quem, gente? O Verbo, a palavra, por meio de quem tudo foi criado, a verdadeira luz que ilumina todos os homens, é Jesus Cristo de Nazaré. Aqui fala que ele veio para o que era seu, né? Porque ele veio para o seu povo, mas o seu povo o crucificou, não o recebeu. Aqui é Jesus, e Jesus, ele foi gerado de uma forma especial. Ele foi gerado pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria, que foi envolvida pelo Espírito Santo. Jesus, ele é o alvo do propósito de Deus, o propósito que Deus designou na eternidade, antes que houvesse mundo. Deus já havia planejado a respeito de Jesus Cristo, o seu verbo, a sua palavra. E era necessário que Jesus fosse gerado de um modo sobrenatural. A gente entende isso porque se ele nascesse da semente de José com Maria, ele seria herdeiro do pecado e não poderia pagar o preço do pecado para salvar a humanidade. Então sabemos que toda pessoa que nasce nesse mundo já nasce, pode ser a coisa mais linda que for, né? Fofura, nasce pecadora. Todos nascemos pecadores. Porque somos descendentes de Adão, e todos que vieram depois de Adão herdaram o pecado por meio de quem? Foi por meio de Adão que o pecado entrou no mundo, devido à sua desobediência lá no jardim. O pecado e a morte passaram de geração em geração, e todos que nasceram depois de Adão se tornam pecadores. É por isso que a Bíblia fala lá em Romanos 5,12 que todos pecaram. Mesmo não tendo pecado, cometido o mesmo erro de Adão, todos pecaram porque recebemos o pecado como herança. Que herança, hein? Adão, que herança. E o que de início parece injusto, né? Poxa, eu não estava ali naquele jardim, não fui eu que comia o fruto proibido, não fui eu que desobedeci a Deus. O que parece injusto, Jesus vem para reverter esse quadro. E ao introduzir o seu Filho unigênito no mundo, Deus tinha somente um filho. E é por isso que lá em João 1,14 diz Filho unigênito, né? O único filho que foi obediente até a morte de cruz, aquele que era puro, aquele que era sem pecado, pagou o preço do pecado e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. E quando Jesus ressurge dos mortos, ele traz muitos filhos à glória de Deus, tornando-se o primogênito dentre muitos irmãos, como Romanos 8,29. Olha só, o autor de Romanos, o livro de Romanos em si é um livro maravilhoso, cheio de ensinos muito profundos. E o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 5, 17 e 19, que vai explicar sobre isso que eu falei. Da substituição do ato de desobediência pelo ato de obediência. Romanos 5, 17 a 19. Diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos
pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E é lindo porque se o efeito do pecado foi tenebroso, né, que alcançou toda a descendência de Adão, quanto mais será o efeito do ato de justiça de Cristo em justificar a todos aqueles que nele creem. Perceba que cada ser humano que nasce neste mundo, então, é uma criatura de Deus, nascido da relação íntima de um homem com uma mulher. E esse nascimento é um nascimento natural, que resulta em um descendente de Adão, que é nascido do sangue, da carne, nascido da vontade do homem. E para então ser filho de Deus, é necessário um novo nascimento. É por isso que Jesus fala que é necessário nascer de novo, quando ele falou com Nicodemos, e Nicodemos não entendeu. Porque para ele já era salvo por ser descendente de Abraão. E aí Jesus vem quebrar esse paradigma. É necessário nascer de novo, não adianta ser descendente de Abraão. É necessário crer no enviado de Deus, que é o verbo, que é a palavra de Deus. O nascimento se dá através da palavra de Deus, nascer da água e do Espírito, que é a semente incorruptível. É preciso ouvir a palavra, é preciso, para nascer de novo, para que você creia em Jesus, porque a palavra é Cristo. E quando você crê em Cristo como único e suficiente Salvador, você recebe do Senhor um poder. Um poder, isso é poder, gente. Aos olhos humanos nada acontece, mas no mundo espiritual tudo aconteceu. É o poder de ser feito filho, filha de Deus. Isso é lindo, amados. Esse é o maior milagre. É o maior milagre. Às vezes as pessoas oram por tantos milagres, né? A gente ora, a gente clama, né? Lógico. Né? Eu teve uma notícia que às vezes eu compartilho até com o pessoal da igreja, de uma médica que trabalha na África, e ela trabalha num setor de pessoas com doenças terminais, pessoas que estão ali, né, no fim da vida, assim, né, só com paliativos. E essas pessoas, às vezes, elas têm alguns momentos que elas relatam, né, ter visto Jesus, ter visto uma luz, né, e elas acordam falando. E eu achei lindo do relato dessa médica, que assim, por tudo que ela viu, né, ela é cristã, ela diz assim, mas o maior milagre que tem não é a cura de uma pessoa, porque às vezes a gente ora, a cura não vem, a pessoa se vai, né, como já aconteceu aqui, como já aconteceu com o meu precioso pai. Mas o maior milagre, amados, é a salvação. Porque a doença pode acabar com o nosso corpo, o ladrão pode matar, acabar com o nosso corpo, mas a nossa alma, amados, ninguém vai roubar, ninguém vai matar, não vai acabar aqui. Isso é o mais precioso que nós temos, é a nossa salvação, é ser filho de Deus. O diabo, ninguém. É por isso, gente, que o diabo odeia tanto o homem. É por isso que o diabo tenta roubar a alma do homem. E nós, como filhos da luz, somos atentos a isso. Porque estamos debaixo da cobertura do nosso Pai onipotente. João 1, de 12 a 13. Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, e a melhor tradução eu creio que é, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É da ação do divino. Esse é um nascimento, amados, espiritual, que todo homem precisa experimentar para alcançar a salvação e o livramento da condenação que paira sobre todos os homens. Então, crer em Jesus é crer na verdade do Evangelho. O Evangelho que se fundamenta na pessoa
de Cristo, de Gênesis a Apocalipse. O foco do Evangelho é Cristo. Os profetas anunciaram, a lei anunciou, os profetas anunciaram, os salmos anunciaram. E os discípulos viram o cumprimento, os discípulos de Cristo, a vinda do Messias. Olha só, Romanos 10, de 9 a 11. Romanos 10, de 9 a 11 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Gente, a Bíblia não poderia ser mais clara. É necessário. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer, confessar em seu coração, crer e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Jamais. Jamais. Jamais será envergonhado quem nele confia. Jamais. E Jesus mesmo disse, quando ele falava ao povo, né? Ele falou 2 vezes, eu vou enfatizar 2 textos que ele disse isso. Na primeira vez que eu vou citar aqui, o primeiro versículo, foi logo depois daquele episódio da mulher adúltera, né? Que os homens lá cheios de si, cheios da lei, eram cumpridores da lei, olharam aquela mulher adúltera. Engraçado, por que não buscaram um homem também, né? Porque a lei falava que era o homem e a mulher que tinham que ser apedrejados. Mas foram atrás da mulher, né? O que mostrava que a sociedade da época, né? Muito patriarcal. Ainda tem, né? Muitos resquícios ainda. E eles vêm, né? Com toda a sua justiça própria para apedrejar aquela mulher desesperada ali aos pés. E Jesus vai lá, Jesus com a sua calma, né? Atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado algum. Aí todo mundo ficou meio chocado. E um por um foi deixando as pedras, né? E Jesus conversa com aquela mulher: olha, vá em paz, não peque mais. Aí ele olha para o povo, aí é que ele diz isso. Ele olha para o povo e diz assim, João 8:12. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o que Jesus veio dizer justamente: olha, vocês estão tão apegados à lei, às regrinhas da lei, mas eu sou o cumprimento da lei. Eu sou a luz do mundo. E quem me segue não dará mais em trevas, não terá mais condenação, não terá mais o peso da culpa, o peso do pecado. E no outro texto que Jesus também falou sobre isso, foi no texto de João 9, no capítulo seguinte, versículo 5. Que foi quando eles estavam ali diante de um cego de nascença e começou uma discussão se aquele cego ele estava naquela condição por causa dos pecados do pai ou por causa do pecado dele. Ficou aquela discussão, né? Por que ele é assim, né? É um karma, né? E aí foi aquela discussão. E aí Jesus, antes de Jesus operar a cura naquele cego de nascença, né? Que ele vai fazer o milagre. Antes disso ele fala: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, amados, perceba, né? Eu quero frisar essa parte. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Os filhos de Deus, seguidores de Jesus, também são designados na palavra como filhos da luz. E os apóstolos recomendam aos cristãos que enquanto estão nesse mundo, andem como filhos da luz, como filhos de Deus. Vamos ler lá, Efésios, a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Efésios 5,
de 8 a 10. Repare o que diz esse texto. Olha aqui o que o apóstolo Paulo fala. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Eu estava falando lá do cego de nascença, né? Que o cego de nascença experimentou um milagre, né? O Senhor Jesus cuspiu ali, ele estava fez uma lama ali com a sua própria saliva, colocou nos olhos do cego e mandou ele se lavar no tanque e depois se apresentar, né, ao sacerdote. E o milagre é operado ali na cura dele. Mas como eu disse, o maior milagre que aconteceu na vida daquele cego, que depois ele foi lá inquirido pelos sacerdotes para dizer que quem que curou ele, porque aquele dia era sábado, e ficou uma discussão lá entre os sacerdotes, entre os judeus. Mas o maior milagre que aconteceu ali foi a salvação daquele cego de nascença, porque ele reconheceu que Jesus era o Cristo, o prometido, o enviado. Ele estava cego, estava em trevas e viu a luz. Ou seja, ele conheceu o Senhor. Então, nesse texto de Efésios, Paulo ele fala: vocês agora, antes vocês eram trevas, ele fala. Então, a condição aqui de trevas é a condição do velho homem, da velha criatura, o homem que é condenado, perdido, que é chamado também de filho da ira, filhos da desobediência. E a nossa vida era assim sem Jesus, não era? A nossa vida era trevas, era escuridão, éramos destinados ao abismo da condenação. Mas Deus, até que Deus veio com a sua rica misericórdia e nos deu a sua palavra, como se ele dissesse em nossa escuridão: haja luz na sua vida, haja luz. E onde reinava o caos, a confusão, a escuridão, a ignorância, irradiou a luz deslumbrante de Cristo, e isso despertou em você o conhecimento do alto, operou em você o perdão, o amor, a vida, a restauração, o conhecimento da verdade e a paz. Que paz inigualável, a paz que o mundo não conhece, é a paz que os filhos da luz possuem. Quando conhecemos a luz, ela irradia de tal forma em nós que ela faz parte, passa a fazer parte de nós. E nós, como filhos da luz, nos tornamos participantes da natureza de Deus, e é resgatada em nós a imagem e semelhança do Senhor. E escapamos da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça, né? O mundo é dominado pela cobiça, o querer, o poder. Vamos ler lá o 2 Pedro. Eu não coloquei esse texto aí para projetar, mas eu vou ler aqui na Bíblia. 2 Pedro 1, 3 a 4. Diz assim: 2 Pedro 1, 3 e 4. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, amados, se nos tornamos, a luz, ela faz parte de nós. É por isso que Jesus disse que enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Porque ele não haveria de permanecer aqui em corpo conosco, mas que aqueles que crescem nele permaneceriam nessa terra, e esses seriam filhos da luz, imitadores de Deus, como filhos amados. O filho da luz é imitador de Deus, é um filho amado
É um filho que vive debaixo da saia do pai, que vive debaixo do cuidado do pai, do conselho do pai, que quer ouvir, né? Como Giovanni falou, que quer sim um relacionamento, quer conhecê-lo, quer nem que seja, né, exortado, né? Que na disciplina também o pai age na disciplina, na correção. Então, o filho da luz, ele é um imitador de Deus, é um filho amado que vive em amor. Porque qual que é o fruto da luz? Como diz ali em Efésios, que nós lemos, Efésios 5. O fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Ou seja, o filho da luz, ele é um com o Senhor. O filho da luz, ele tem o discernimento do que é agradável ao Senhor e o que não é agradável ao Senhor. Então, por isso, ele é obediente. O filho da luz, por isso que o filho da luz é filho da obediência. Ele compreende qual é a vontade de Deus. Ser filho da luz, ou seja, resumindo, ser filho da luz é viver conforme a palavra. É viver conforme a palavra. Porque a gente pensa em luz, né? Filhos da luz. Qual que é a função da luz? Iluminar, não é? Quais são as funções da luz? Se a gente puder colocar aqui, ó, iluminar, trazer conhecimento, como aquele versículo, luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. A luz, ela ilumina, ela mostra o quê? O caminho. A luz, a função da luz é tirar você da ignorância, tirar você do juízo. A luz, ela mostra os perigos, né? Quem que já não está andando assim, quando acorda da noite, bate o dedinho, né? A luz, ela mostra onde você tem que andar, os perigos, onde estão os erros, para te livrar dos enganos. Então a luz, ela te livra dos enganos. A luz mostra onde é seguro andar e onde não é seguro andar. A luz, ela revela quem nós somos, a nossa identidade em Cristo. A luz mostra onde estamos e para onde vamos. A vida eterna, a nossa eternidade. Então, todos os que creem em Cristo são feitos filhos da luz. Então, a palavra chama também de despenseiros de Deus. Olha que expressão interessante. Eu fui tentar descobrir, né? Despenseiros de Deus é o texto de 1 Coríntios 4, 1-2. Eu não coloquei para projetar, mas depois você marca aí para você ler. 1 Coríntios 4, de 1-2. Despenseiros vem do grego oikonomos com K, que significa mordomo, administrador da casa. Pensa naquelas casas grandes, né? Que tem aquele homem elegante que abre a porta, é o mordomo, né? O filho de Deus é um mordomo. Alfred, né? O filho de Deus é um mordomo, né? Por quê? Por que mordomo? Porque ele recebe a responsabilidade, né? O mordomo de cuidar dos bens de outra pessoa, seguindo que as instruções do dono, do proprietário. Então, ser um dispenseiro de Deus envolve a responsabilidade e a fidelidade em administrar tudo o que nos foi confiado. E não é pouco, porque a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Então, o dispenseiro, o filho da luz, ele administra bem os seus dons e talentos. Ele administra bem tudo o que ele tem para glorificar por meio da sua vida a Jesus. Então é por isso que também os filhos da luz são chamados servos de Cristo. Eu assisti um tempo atrás um filme que eu até recomendo. É um filme de terror. Você lembra o nome, amor, do filme? É um filme que a gente assistiu. Aquele filme de terror é um filme que eu esqueci agora o nome dele. Começa com N. Depois o pessoal vai pesquisar no Google aí pra eu falar. É um filme que eu assisti há um tempo atrás que fala de um preso no corredor da morte. E esse preso, ele tem que receber a visita de um psicólogo, um psiquiatra.
E esse psiquiatra, ele tem que dar um laudo, né, médico, para mostrar que aquele homem é são. Porque se ele não for são, ele não pode ser morto no corredor da morte. Se ele não for são. E aí, Nefários, o nome do filme é Nefários. Gente, eu achei espetacular o filme, assim. É um filme de terror, mas ele mostra a atuação do diabo. E esse prisioneiro, ele é um homem que está dominado pelo diabo, por um demônio. E fica todo um diálogo, ele tentando manipular o psiquiatra. Gente, é bem interessante. E ele mostra o agir do diabo. Que às vezes parece tão óbvio, né? Para quem conhece a palavra, tal, mas é assim que o diabo faz. E uma das coisas que ele destaca, ele quer desprezar essa expressão servos de Cristo, porque ele fala assim, ele chama de marceneiro, né? Jesus de marceneiro, chama Jesus de carpinteiro, ele chama no filme. E aí ele fala, você fala que eles falam que são libertos, mas na verdade eles são escravos dele, né? Então, olha só, a ênfase do diabo sempre distorcendo a palavra, né? Eu falei desse filme justamente para destacar sobre servos de Cristo, né? Mas não é ruim ser servo de Cristo, é muito bom ser servo de Cristo. Porque quando a gente é servo de Cristo, a gente recebe as bênçãos mais lindas celestiais, o conhecimento do alto, ser um com ele, né? E eu destaquei isso daí porque o diabo, ele tenta reverter isso, né? Desprezar a palavra, desprezar aquilo que Deus tem para nós e fazer com que o homem despreze o que Deus tem para nós. Porque o diabo mesmo, Lúcifer, ele era um anjo de luz e ele perdeu toda a sua luz, se tornou um anjo da morte, anjo, né, das trevas, o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, que domina nesse mundo, porque ele foi colocado, lá em Ezequiel, Isaías fala que ele foi colocado como guardião do jardim. E quando ele era um guardião do jardim, ele vislumbrou o propósito eterno de Deus, mas não compreendeu qual era o propósito eterno de Deus. Mas ele quis aquilo lá para ele. Ele quis usurpar, tentou usar a função dele como guardião do jardim para poder tomar uma posição acima dos anjos. E convence, de fato, 1/3 dos anjos. Então você percebe que ele perde toda a sua luz porque ele se afasta de Deus e se rebela. Ainda que ele nem tivesse nenhuma chance, né? Não tinha uma chance de competir com Deus, mas ele se rebela, né? Ele convence os anjos, ele perde toda a sua beleza, toda, né, a sua grandeza que ele tinha como anjo de luz. E se volta contra o homem, porque o objetivo do diabo é destruir um homem, afastar o homem, condenar o homem no mesmo fim que ele teve. Amados, e como filhos da luz, nós somos atentos a isso. Nós somos servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Mistérios, ou seja, nem todo mundo, é algo que é revelado só a quem busca e quem o conhece. E o que se requer dos filhos da luz é que sejam fiéis. 1 Coríntios 4, de 1 a 2. E agora eu quero falar de 1 Pedro 4, 10. Eu acho que eu vou terminar por aqui. E aí, na semana que vem, eu continuo. Eu vou só destacar essa parte aqui agora. 2 versículos. 1 Pedro 4, 10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É lindo aqui ver o texto de 1 Pedro, porque fala exatamente a função do filho da luz. Ele não guarda para si a luz. O filho da luz, ele está pronto para servir os outros. Por isso que ele é um servo de Cristo. Ele faz como Cristo fez. Ele serve os outros, administrando fielmente. Ou seja, o que é a expressão administrando, né? A expressão do dispenseiro de Deus, do fiel mordomo, né? Ele administra fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então é por isso que quando os filhos da luz abrem a boca para anunciar o evangelho, os filhos da luz fazem com que a luz brilhe sobre todos
os homens. Isaías 58:10. Eu vou terminar com esse texto hoje. Diz assim, Isaías 58:10. Se abrires a tua boca ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Que a luz do Senhor brilhe sobre a tua vida. Aonde há trevas, eu declaro, haja luz. Aonde há medo, eu declaro, haja amor. Porque o amor lança fora todo medo. Aonde há enfermidade, haja vida. Onde há morte, haja vida. Eu declaro, onde há caos, confusão, ignorância, haja luz. Que a luz irradie sobre a sua vida. Traga paz. A paz que você não encontra em nenhum outro lugar. A paz que só o nosso Senhor pode dar. Brilhe sobre você. Amém? E na semana que vem, eu trarei continuidade a essa mensagem do Filhos da Luz. Deus abençoe sua vida.